Olá, pessoal! Hoje contaremos a história de José, narrada no livro de Gênesis, e é um dos mais comoventes e instrutivos relatos da Bíblia Sagrada. Ela não é apenas uma saga de superação pessoal, mas, acima de tudo, um testemunho poderoso da soberania inabalável de Deus. Cada reviravolta, cada infortúnio, cada lágrima derramada por José foi, na verdade, um passo cuidadosamente orquestrado por um Deus que tinha um plano grandioso para ele, para sua família e para toda uma nação. A beleza dessa trajetória reside na percepção de que, mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores, a mão de Deus estava presente, ensinando, moldando e preparando José para o papel monumental que ele desempenharia como governador do Egito. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo para nos ajudar no engajamento, pode ser? A jornada de José começa em um lar marcado pelo favoritismo. Sendo o filho preferido de Jacó, que lhe deu uma túnica de muitas cores, José desfrutava de uma posição de destaque que, paradoxalmente, plantou a semente da inveja no coração de seus irmãos. Além disso, Deus começou a revelar a José, através de sonhos vívidos, um futuro de proeminência e autoridade, onde até mesmo seus pais e irmãos se curvariam diante dele. Esses primeiros momentos, embora aparentemente simples, foram cruciais na preparação divina. José, ainda jovem e talvez ingênuo, foi exposto às complexidades das relações familiares e ao perigo da inveja. Os sonhos, por sua vez, eram uma promessa divina, um vislumbre do destino que Deus tinha para ele. Contudo, o caminho para esse destino não seria o que José ou qualquer um pudesse imaginar. Deus estava revelando não o que, mas o como seria uma jornada de provações e aprendizados profundos, forjando o caráter necessário para suportar o peso da glória futura. Ele precisava aprender que o favor de Deus não o isentaria de adversidades, mas, ao contrário, o capacitaria a superá-las. O primeiro grande infortúnio na vida de José veio pelas mãos de seus próprios irmãos. Movidos por ciúme e ódio, eles o lançaram em uma cova e, posteriormente, o venderam como escravo a mercadores ismaelitas que o levaram para o Egito. Este foi um golpe devastador. José, o filho amado, com sonhos de grandeza, foi brutalmente arrancado de seu lar, de sua família, de sua cultura e de sua liberdade. Este período de traição e escravidão foi a primeira e talvez mais dura escola de José no Egito. Ele foi forçado a aprender a resiliência em meio à humilhação e ao abandono. A perda de tudo o que conhecia o ensinou a depender exclusivamente de Deus. Ele teve que se adaptar a uma nova língua, novos costumes e uma nova hierarquia social, onde ele estava no degrau mais baixo. Essa experiência o despojou de qualquer arrogância juvenil que pudesse ter e o ensinou a humildade, uma virtude essencial para qualquer líder. Ele aprendeu o valor da liberdade e a dor da opressão, lições que seriam fundamentais quando, no futuro, ele estivesse em posição de poder sobre outros. Deus estava permitindo que José sentisse a dor da escravidão, para que um dia ele pudesse governar com compaixão e justiça. No Egito, José foi comprado por Potifar, um oficial de Faraó e capitão da guarda. Mesmo como escravo, a presença de Deus na vida de José era evidente. O Senhor estava com José, e ele tornou-se um homem próspero. Gênesis 39, 2. Potifar rapidamente percebeu a bênção de Deus sobre José e o colocou como administrador de toda a sua casa. José era responsável por tudo, desde as finanças até a organização dos servos. Este período foi um treinamento intensivo em gestão e administração. José aprendeu sobre a cultura egípcia de dentro, observando como uma grande casa era gerenciada, como os recursos eram administrados e como a autoridade era exercida. Ele desenvolveu habilidades de liderança, organização, confiança e responsabilidade. Potifar confiou-lhe tudo, e José demonstrou integridade e competência em cada tarefa. Esta fase foi crucial para José adquirir as habilidades práticas e o conhecimento do funcionamento de uma grande estrutura
que seriam indispensáveis para gerenciar todo um reino. Deus estava usando a casa de Potifar como uma escola de negócios para preparar José para governadora, ensinando-lhe princípios de administração e fidelidade em pequenas coisas, antes de confiá-lo a grandes responsabilidades. O sucesso de José na casa de Potifar foi interrompido por mais um infortúnio, desta vez uma falsa acusação. A esposa de Potifar, atraída por José, tentou seduzi-lo. José, demonstrando uma integridade inabalável e temor a Deus, recusou-se a pecar. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gênesis 39, 9. Furiosa com a rejeição, ela o acusou falsamente, levando-o à prisão. Este foi um teste severo para a pureza e a fé de José. Ele experimentou a injustiça em sua forma mais cruel, sendo punido por fazer o que era certo. Na prisão, José enfrentou o isolamento e a desesperança, mas a Bíblia afirma novamente: o Senhor, porém, estava com José e lhe estendeu a sua bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro-chefe. Gênesis 39, 21. Mesmo na prisão, José continuou a demonstrar suas habilidades de liderança e organização, sendo encarregado de todos os presos. A prisão foi um período de refinamento de caráter. José desenvolveu uma paciência profunda, aprendendo a esperar pelo tempo de Deus sem se desesperar. Ele aprendeu a confiar na justiça divina, mesmo quando a justiça humana falhava. A experiência da injustiça também pode ter cultivado nele maior empatia pelos oprimidos e marginalizados, uma qualidade essencial para qualquer líder. Além disso, na prisão, ele teve contato com o copeiro e o padeiro do faraó, figuras que seriam instrumentais em sua libertação. Deus estava usando a prisão não como um fim, mas como um meio para José se conectar com as pessoas certas no tempo certo e para aprofundar sua fé e dependência nele. Mesmo atrás das grades, José não parou de servir. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, prevendo com precisão seus destinos. Ao copeiro, José pediu que se lembrasse dele quando fosse restaurado. A sua posição? No entanto, o copeiro se esqueceu de José por 2 longos anos. Este esquecimento foi mais uma lição dolorosa para José. Ele aprendeu que não se pode confiar na memória ou na gratidão humana. A esperança que ele depositou no copeiro foi frustrada, forçando-o a confiar ainda mais exclusivamente em Deus. Esse período de espera e esquecimento foi crucial para aprofundar sua paciência e sua fé inabalável na providência divina. Deus estava ensinando a José que sua agenda é perfeita e que ele não precisa da ajuda humana para cumprir seus propósitos. A interpretação dos sonhos, por sua vez, demonstrou e aprimorou seu dom espiritual de discernimento, uma habilidade que seria vital para Faraó. A prisão, portanto, não foi um tempo perdido, mas um laboratório onde José aprimorou suas habilidades espirituais e aprendeu lições valiosas sobre a natureza humana e a soberania de Deus. 2 anos após a restauração do copeiro, Faraó teve sonhos perturbadores que ninguém no Egito conseguia interpretar. Foi então que o copeiro se lembrou de José e de seu dom. José foi rapidamente tirado da prisão e levado à presença de Faraó. Sem hesitação, José atribuiu a glória a Deus. Não sou eu quem pode fazê-lo, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Gênesis 41, 16. A interpretação de José sobre os 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome, foi precisa e acompanhada de uma estratégia brilhante para lidar com a crise iminente. Faraó, impressionado com a sabedoria e o Espírito de Deus em José, reconheceu: poderíamos achar alguém como este em que está o Espírito de Deus? Gênesis 41, 38. Imediatamente Faraó nomeou José como governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do reino. Este foi o clímax da preparação divina. Todos os infortúnios e aprendizados de José convergiram neste momento. Sua experiência em gerenciar a casa de Potifar o preparou para a administração em larga escala. Sua integridade na tentação e sua paciência na prisão forjaram um caráter inabalável. Seu dom de interpretar sonhos aprimorado na prisão
foi o catalisador para a sua libertação e ascensão ao poder. Deus, em sua perfeita sabedoria e tempo, elevou José de escravo e prisioneiro a governador em um único dia. José estava pronto, não apenas para interpretar os sonhos, mas para implementar a solução, para gerenciar a maior economia do mundo antigo através de uma crise global. Como governador, José demonstrou uma sabedoria, uma visão e uma capacidade administrativa extraordinárias. Ele supervisionou a coleta de grãos durante os anos de fartura e a distribuição durante os anos de fome, salvando não apenas o Egito, mas também as nações vizinhas, incluindo a sua própria família. Ele agiu com compaixão, mas também com firmeza e estratégia, garantindo a sobrevivência do povo. Todos os infortúnios anteriores foram cruciais para o sucesso de José como governador. Sua experiência como escravo o fez entender a vulnerabilidade e a necessidade do povo. Sua prisão o ensinou sobre a injustiça e a importância da equidade. Sua gestão na casa de Potifar o preparou para a logística e a organização em grande escala. Ele não era apenas um intérprete de sonhos. Ele era um líder forjado na adversidade, capaz de tomar decisões difíceis e de implementar planos complexos com sabedoria e discernimento divinos. A beleza da trajetória de José é que Deus não apenas o salvou, mas o usou para salvar outros, incluindo aqueles que o haviam ferido. A história de José do Egito é um lembrete vívido da beleza da soberania de Deus. Em cada passo da jornada de José, mesmo quando as circunstâncias pareciam caóticas e sem esperança, Deus estava presente, tecendo seu propósito. Os irmãos de José agiram com maldade, a esposa de Potifar com falsidade, o copeiro com esquecimento, mas Deus usou cada uma dessas ações para seus próprios fins. Como o próprio José declararia mais tarde aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Cada infortúnio foi uma ferramenta nas mãos de Deus para moldar o caráter de José, para equipá-lo com as habilidades necessárias e para aprofundar a sua fé. A escravidão o ensinou humildade e resiliência. A casa de Potifar, administração. A prisão, paciência, integridade e o dom espiritual. O esquecimento, a confiar apenas em Deus. Nada foi em vão. A mão de Deus esteve sobre ele o tempo todo, ensinando e preparando-o, mesmo que a dor fosse intensa e o futuro incerto. A trajetória de José não foi apenas sobre sua ascensão pessoal, mas sobre o plano maior de Deus para preservar a linhagem de Israel, de onde viria o Messias. Ele foi preparado para ser um instrumento de salvação para sua família e para o Egito, um tipo de Cristo que, através do sofrimento, traria a salvação. A vida de José do Egito é uma poderosa tapeçaria da providência divina. Ela nos ensina que Deus não desperdiça nenhuma experiência, nem mesmo as mais dolorosas. Cada lágrima, cada injustiça, cada período de espera é uma oportunidade para Deus nos moldar, nos ensinar e nos preparar para o propósito único que Ele tem para cada um de nós. A beleza da história de José reside na certeza de que, mesmo quando nos sentimos abandonados, traídos ou esquecidos, a mão de Deus está nos guiando, nos fortalecendo e nos capacitando para o futuro que Ele planejou. A preparação de José para ser governador do Egito não foi um acidente, mas um testemunho glorioso de um Deus que está no controle absoluto, transformando o mal em bem e a adversidade em um caminho para a glória. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Forte abraço e até logo.